Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao nosso caderno 3. Trabalharemos o capítulo 1, que trata sobre as grandes navegações, entre as páginas 3 e 13. No primeiro tópico, nós abordaremos as expansões marítimas. E no segundo tópico, nós falaremos sobre os naus e caravelas. Mas o que foram as expansões marítimas? Bom, no começo do século XV, os portugueses iniciaram uma grandiosa expansão marítima, que foi responsável pela transformação da vida de muitas pessoas. Muitos países investiram, nesse período, nessas famosas expansões marítimas. O de maior destaque entre eles foi Portugal, que investiu tanto conhecimento quanto recursos nessas expedições que, de certa forma, mudaram a visão de mundo dos europeus. Mas por que essas rotas marítimas, de certa forma, influenciaram nessa visão de mundo, né? Porque além das rotas comerciais, ela também foi um meio de contato com povos, religiões, culturas diferentes. Como eu falei, um dos países que ganharam destaque, né, nessa expansão marítima foi Portugal, né, que foi o pioneiro na instalação, na execução dessa expansão. E quais foram as causas desse pioneirismo português? Primeiramente, foi a posição geográfica privilegiada, as experiências que eles já tinham em navegações, a precoce formação do Estado português, o apoio que eles tiveram da monarquia, da burguesia e, sobretudo, da Igreja Católica, que davam incentivos ao empreendedorismo náutico, os avanços tecnológicos e os investimentos em conhecimento científico. Como eu falei, né, Portugal, nesse momento, ele tem uma posição de destaque. E é nesse momento que, de certa forma, ele começa a tentar conquistar novas cidades, que foi o caso da Ceuta, que foi atacada por Portugal em 1415. Algumas das causas que levaram Portugal a conquistar a Ceuta foram porque ela era um importante centro comercial do Marrocos, ela tinha grande circulação de mercadoria vindas da África e do Oriente, além de possuir uma significativa quantidade de ouro. No mapa ao lado, a gente percebe como se deu a viagem de Portugal para que se realizasse a tomada da Ceuta, né? A gente percebe que foram através de rotas marítimas. No número 1, 25 de julho, a frota portuguesa sai de Lisboa. Entre dia 26 e 27 de julho, a frota armada ancora na Baía dos Lagos. No dia 7 de agosto, a frota portuguesa larga do porto de Faro. E no dia 10 de agosto, a armada portuguesa ancora na Baía dos
Algeciras, onde ficava às proximidades da Ceuta. Então, dessa forma é que Portugal realiza a conquista da Ceuta. Bom, com a tomada da Ceuta por Portugal, eles arrecadaram uma grande quantidade de tesouros. E isso fez com que a coroa portuguesa se animasse em seguir em frente com a expansão marítima. E a partir disso, foram organizadas expedições marítimas regulares que avançaram pelo litoral africano para explorar todo tipo de riqueza. Na segunda metade do século XIX, do século XV, os mercadores e o governo português ficaram ainda mais ambiciosos e começaram a organizar um novo e grande projeto de exploração marítima rumo ao Oriente. Este projeto tinha como objetivo buscar mercadorias de luxo altamente lucrativas nas Índias. Mas para que isso fosse realizado, as embarcações deveriam contornar o litoral da África. Então, esse processo ficou conhecido como o Périplo Africano. Como eu falei anteriormente, vários países participaram dessa expansão marítima, né? Então, a Espanha também, depois de Portugal, se lança nos mares. A Espanha, ela foi um dos países a se lançar nessa expansão marítima de forma mais tardia. E isso se deu porque eles estavam envolvidos em uma guerra com os árabes. E o governo espanhol não tinha recurso para patrocinar um empreendedorismo marítimo tão caro. Alguns anos depois, foi a vez da Inglaterra e da França se lançarem ao mar e iniciarem sua expansão marítima. Lembrando que essas nações também contavam com estados centralizados e grupos de mercadores interessados nas viagens, o que foi de grande importância para esse empreendedorismo marítimo. E esses navegadores das expansões marítimas desses países, eles faziam uso de alguns instrumentos, sobretudo os naus, caravelas e galés. Os galés eram embarcações usadas nas primeiras expedições lusitanas. As caravelas eram embarcações que eram tidas como mais modernas e foram desenvolvidas no século XV. Já os naus eram navios maiores e mais adequados a viagens dos comerciantes da Lusitana. Eles também faziam uso de mapas e instrumentos de navegação. Entre estes estão
os portulanos, que eram pequenos diários nos quais os pilotos faziam as suas anotações. Usavam também das cartas de navegações. Estas cartas apresentavam grande quantidade de informações de relevância para os navegadores, como, por exemplo, a direção do vento, como estava a corrente marítima e assim por diante. Eles também usavam a bússola, que era responsável pela orientação baseando-se em propriedades magnéticas. Faziam uso também do astrolábio, do quadrante e da balestilha, que eram instrumentos usados para calcular a localização de lugar, tendo como base a altura dos astros acima da linha do horizonte. Bom, com isso, nós terminamos a primeira parte do nosso capítulo 1 sobre as grandes navegações. E eu deixo para vocês as atividades das páginas 7, 12 e 15 do livro de vocês. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.